Bom, boa noite, pessoal. Nós vamos aí fazer uma conversa, né, uma mesa redonda sobre músicos mineiros, né, mais especificamente sobre os guitarristas mineiros. Foi comemoração agora dos 300 anos de Minas Gerais e nós que somos da ET, estamos dedicando aí o Conservatório Estadual de Música de Varginha a falar dos artistas mineiros. E nós, do Departamento de Guitarra, vamos falar um pouquinho, né, dos guitarristas mineiros e das bandas, e toda a composição aí dessa turma. Para começar, nós vamos passar um vídeo aí para vocês e depois nós vamos abrir o debate. Muito legal, viu? Parabéns, Joaquim. Muito Pessoal, então bacana, como vocês né? viram aí, demais, demais. Oh, valeu, mano. Parabéns mesmo. O pessoal, sejam bem-vindos, alunos aí que estão participando aí dessa mesa redonda, né? Quem quiser participar aí, o microfone é só abrir e bater um papo com a gente aí, né?
Então o Joaquim, ele meio que desenhou um pouco, né, do que acontece um pouco da guitarra, né, em Minas Gerais, né? Foi desde o Clube da Esquina, passando aí pela galera que representa o rock and roll, a Tuafa de Dana de Varginha também é um grande representante, né, apesar de ser uma banda do rock and roll, mas que representa também a guitarra mineira, né? E acho que a gente não pode deixar de citar também assim um dos maiores representantes da guitarra, que é o grande Toninho Horta, né? Que é um cara que hoje é reconhecido no mundo inteiro, né? Pelas suas belas harmonias, né? Alguém aqui já teve a oportunidade de ouvir a música dele, sabe que é um cara que preocupa muito com a questão da harmonia da música, né? E foi um cara de grande sorte, porque ele, na família dele, desde pequeno, assim, os pais influenciaram muito ele, incentivaram ele a ouvir música clássica, né? Ele ouviu muito o Debussy, então ele carregou isso na sua influência, essa questão da orquestração. É uma coisa que a gente ouve muito, que é muito presente na composição do Toninho Horta, que é a questão dos desenhos dos baixos nas composições do Toninho Horta, que é muito parecido com a questão das orquestrações, que é muito característica da influência dele. Então, desde a infância, ele já vem carregando um pouco essa influência da música clássica, até quando ele conheceu o movimento Clube da Esquina, né, que a ideia desse movimento foi de sofisticar, eles queriam pegar um pouco da influência do jazz e da música clássica e transformar isso numa música tipicamente mineira, né? Então, a partir daí também, o Toninho Horta, ele bebeu muito dessa fonte também, da influência do próprio Milton Nascimento, do Fernando Brant, e depois, futuramente, o Toninho Horta, ele teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, né, onde ele ficou 10 anos lá, e aí foi que ele expandiu um pouco as possibilidades da guitarra jazzística também, né? Ali ele tocou com grandes músicos do jazz, que é o George Duke e outros tantos. Então, assim, a gente não pode falar de guitarra mineira sem citar o grande Toninho Horta, né? Se o Everton tiver a oportunidade de compartilhar com a gente aí, vamos ouvir uma canção do Toninho Horta para exemplificar um pouco dessa sonoridade tão exuberante que é a do Toninho Horta, que acho que vale a pena a gente dar uma ouvida aí. Quer ver, Everton? Põe para a gente ouvir aí a música Manuel, o Audaz, do Toninho Horta. Eu acho que ela exemplifica muito bem assim, o estilo do Toninho Horta, dessa guitarra, desse violão. Na verdade, o Toninho Horta, apesar dele ser um cara que toca mais violão, mas é um cara também que sabe improvisar muito bem na guitarra, né? As harmonias dele são citadas por grandes músicos, inclusive o grande Pat Metheny foi um cara que cita o Toninho Horta como das suas grandes influências, né? Então, olha pra você ver, um cara que sai de Minas Gerais, carrega tanta influência assim, e consegue influenciar grandes músicos, né, que a gente admira tanto. Então, se o Everton... de guitarrista mesmo, assim, com essa pegada, Pat Metheny é um ícone mundial. E aí todo mundo fala, pô, o Toninho Horta, ele grudou lá no Pat Metheny, só que foi o contrário, né? O que acontece foi justamente isso. O Pat Metheny já tocava e aí viu o Toninho Horta fazendo umas coisas diferentes, assim, com essa proposta toda na guitarra, e aí grudou nele, pô. E aí, ele mesmo, como o Gustavo falou, ele mesmo cita essa questão da influência do Toninho Horta, né? E é bem bacana, porque o que o Gustavo falou aí nessa parte, quando se fala de guitarra elétrica, a guitarra é um instrumento extremamente versátil, né? Então, não dá para colocar como um estilo único, enfim. Mas o legal é justamente essas possibilidades de interação, né? E o que faz a diferença é justamente como que o músico ele utiliza das possibilidades de um estilo regional, de um estilo popular ali, que está determinado em um grupo e tal, assim, e faz abordagens naquele instrumento que é diferente de outras linguagens, né? Então, aí isso que vai ser o grande barato aí nessa parte, porque... Sim. E outra coisa interessante também que eu acho do Toninho Horta, foi uma questão de explorar uma coisa que é muito utilizada no violão, que é a questão de explorar as cordas soltas, né? Ele basicamente pegou os contrapontos da música clássica no contrabaixo e colocou até de uma forma meio dedilhada de tocar os acordes com corda solta, um som meio de harpa, né? Então, quer dizer, isso trouxe uma complexidade
se você observar, a melodia não é uma melodia muito complexa. O complexo é essa forma de abordar a sonoridade do instrumento pegando corda solta. Isso traz uma sonoridade muito interessante. É onde que eu ia Beleza, chegar nessa questão de utilizar os elementos lá, né? É de uma sutileza, né, rapaz? A gente fica esperando aquele grande solo, mas é algo na medida, assim, uma sutileza assim, impressionante, né? O Toninho Horta é um grande guitarrista mineiro que a gente deve muito, viu? Então, para quem está aí assistindo essa live aí dos alunos que não conhecia, assim, eu peço mesmo que vocês dêem uma pesquisada a mais aí no Toninho Horta, o cara que tem uma obra assim bastante interessante, certo? Alguém queira fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, viu, gente? Vamos participar aí. O guitarrista é fogo, né? O caso do Toninho ali também, a música tem 5 minutos, ele canta 3 e deixa 2 para fazer solo. Não, guitarrista. O Toninho, aí também, ele gravou igual o Gustavo falou aí, com algumas pessoas. Eu vou falar um pouquinho aqui dos caras que ele já gravou no Brasil. E Tom Jobim, Elis Regina, Gal Costa, Milton Nascimento, Caetano Veloso, MPB4, Simone, Lene Andrade, Nelson Aires. Nossa, é gente demais a conta que ele já Muita gravou gente. aqui. E cara, é um grande monstro. Além dele gravar, arranjar, produzir, ele tem um trabalho dele também, né? O Igor fez uma pergunta aí, né? Perguntando se os acordes do Toninho são instintivos. Ô, Igor, é interessante essa pergunta, porque apesar do Toninho ter uma formação acadêmica, né? Ele foi um cara que escutou muita música, né? Então, assim, é difícil falar, apesar dele não ter estudado academicamente, mas é um cara que tinha um conhecimento musical por ter assimilado muita coisa de vários músicos, né? Então, assim, eu não posso falar que é um autodidata, né? Porque ninguém aprende nada do nada, né? Um cara que teve uma certa influência de alguém, né? Mas, assim, eu acho que a 90% da influência vem do que a gente ouve mesmo, né, o Igor? Pode ser, talvez não seja nada pensado, escrito, né? Vai parte da emoção mesmo, de coisas que ele já tenha gravado na cabeça mesmo, assim, das influências, né? Esse é meu ponto de vista, né? O que você acha, Igor? Com certeza, você falou aí algumas palavras-chave. Primeiro, ninguém aprende nada do nada, então a gente não pode dizer que ele é autodidata, mas tem um quê um pouco de intuitivo. Me contaram uma vez, em 2019, tive contato com um guitarrista daqui de Varginha que mora em BH, chamado Paulo. E esse Paulo ele excursionou um pouco com o Milton Nascimento naquele ano. E ele arranjou essa excursão com o Milton Nascimento por causa do Toninho Horta. Que aí vou falar um pouco dessa questão dos acordes aí. Ele me contou o que o Toninho contou para ele. Eu vou compartilhar com vocês. Ele estava sentado, ele foi fazer uma entrevista, ele queria trabalhar de transcriptor para songbook, ou seja, ele queria ouvir as músicas lá, arranjar e transcrever para songbook. E aí ele conseguiu um teste. Ele sentado lá na recepção da editora em BH, ele começou a tocar umas harmonias, sim, intuitivo, vamos dizer, entre aspas, né? Ele mexeu na afinação do violão, não sabia o que estava fazendo, ele foi de ouvido. E aí chegou, ele percebeu que tinha um caboclo cabeludo olhando ele. Era o Toninho Horta. Aí o Toninho chegou para conversar com ele e falou: pô, moleque, o que você está fazendo aí? Aí ele conversou e falou: eu estou fazendo, explicou do jeito dele, eu estou fazendo assim, e estou indo pelo meu ouvido e um pouco pela teoria, isso eu sei o que é, isso eu sei que eu estou colocando. E aí o Toninho pegou e falou para ele: não, beleza, deu tapa no ombro dele e saiu. Depois, quando ele foi ser entrevistado, o editor, o cara que entrevistou ele, já falou: olha, você está contratado para o trabalho. O Toninho esteve aqui e disse que gostou de você. Aí, qual que foi a ligação? Ou seja, o Toninho elogiou essa questão do cara conseguir unir o conhecimento musical dele com o ouvido, né, com a intuição, na hora de estar experimentando os sons ali. E esse fator, ou seja, essas duas coisas, talvez foi o que o Toninho linkou ali, fez o link a empatia, né, do Paulo com ele para que ele conseguisse o emprego.
Então, talvez porque o Toninho já também passou por esse caminho de fazer algo, as suas composições ou os seus arranjos em cima dessa linha. Então, foi uma história bem legal que o colega guitarrista lá contou e que depois a gente raciocinando em cima, que cabe em cima dessa tua pergunta aí. Eu presenciei uma situação uma vez, que foi aqui em Três Pontas, num workshop que o Tony Horta fez lá, né? E aí acontece que alguém lá que estava lá assistindo o workshop lá junto com a gente, chegou e perguntou, ele questionou umas questões de harmonia, né? Aí até citou algumas teorias, assim, dos tratados, enfim, né? Desses tratados de harmonia e tal. E aí ele pegou, e com aquele jeitão todo, que ele é um gentleman, né? O Toninho, assim, é todo simpático, falou, cara, ó, eu sei disso aí, mas eu faço e vou pelo som. Eu gostei, eu uso. Se eu não gostei, eu não fico encanado em tratado de harmonia. Quer dizer, ali já dá para perceber que o cara, ele saca o que ele está fazendo, né? Não tem como não sacar do que é, seguir os tratados, né? As questões tradicionais aí dos tratados de harmonia, seja da música popular ou da música tradicional, mas tem a questão musical, né? Então, acho que aí resolve bem aí, juntando com o relato que o Everton falou e isso que a gente presenciou. Esse eu presenciei em Três Pontas. E no workshop dele lá. Então, é assim, é o que o Gustavo falou, é o que o Everton relatou aí, e é isso mesmo. Eu acho que não tem como ele ser o jeito que ele é, no nível que ele é, sem misturar as duas coisas, né? Sem ter essa questão da academia, igual o Gustavo citou, né? Mas tem... Tanto é que não existe essa questão do nível dele sem ser assim do nada, né? Então, você tem o estudo, tem a academia, mas tem a parte artística ali também e o lado pessoal dele, né? Eu acho que é aí que vai fazer a diferença. Exatamente. Ué, turma, então acho que, né, vamos seguir em frente aí com os outros temas aí, né? Seguir a ideia do Joaquim aí, dos trechos que ele mostrou lá. Vocês querem... Ou alguém tem mais alguma pergunta, gente? Fique à vontade aí, viu? Vamos passar agora para a seara do rock? Vamos lá, né? Vamos pisar nos pedais aqui. Quem a gente pode começar aí falando aí? Falar da Sepultura? O que vocês Pode acham? ser, vai lá. Nossa, representa demais, né? O Joaquim começou o vídeo, né, tocando uma música de Sepulturas, né? Sepultura é uma banda mineira aí, para quem não conhece, montada em BH. Foi uma banda montada pelo guitarrista e vocalista Max Cavaleira e pelo irmão dele, o baterista, o Igor. Para quem não conhece, eu vou colocar uma imagem aí do Max, enquanto a gente vai falando. Max Cavaleira, guitarrista original da banda aí e vocalista da banda, né? Ex-vocalista da banda e ex-guitarrista. Mas na formação do Sepultura, ou melhor, da Sepultura, o Max era o responsável pelo som. O guitarrista que está muito... Hoje a gente ouve falar de Sepultura e vem logo na cabeça o nome de um cara, que é o Andreas Kisser. Esse guitarrista ele entrou depois na banda e realmente ele entendeu o que era a Sepultura e ficou, né? O Andreas, ele não é um guitarrista mineiro. O Andreas é de São Bernardo do Campo, ele é paulistano, né? Paulista, quer dizer. O Max, ele é um guitarrista mineiro. Deixa eu compartilhar aqui. O som dos caras é pesado, são pesados, né? Um som pesado pra caramba. Vocês viram aí no vídeo do Joaquim. Joaquim, você tocou aquela música lá com afinação alternativa? Como é que foi? Sim, eu dropei o misão e afinei ele em ré. Na verdade, eu não tenho muito conhecimento assim de Sepultura. Eu não sabia que eles eram mineiros, né? Que tinha dado início da banda aqui. Mas aí eu falei, pô,
uma banda mineira, né? Às vezes não tem muito reconhecimento no nosso país, acredito pela opção de utilizar letra em inglês, né? Então, isso eu acho que limita um pouco, mas, se não me engano, ele afina tudo em Ré, um tom abaixo, e eu não tenho certeza, mas aí eu afinei o misão em Ré e tentei fazer um barulhinho ali, né? Porque é uma banda pesada demais. Dá para ter um... Você vai colocar um som deles aí agora, Everton? Escolher uma música? Escolhe uma aí. Vou sim, vou colocar aqui uma música e preparando aqui, nós vamos conversando. O Sepultura, as guitarras são feitas em afinação alternativa, pessoal. É um som bem pesado. Geralmente é afinado aí um tom abaixo, um tom e meio, né, meio. E o Andreas, ele usa sempre um efeito bem pesado. O Marx também usava, né, bastante distorção. E os solos do Andreas Kisser geralmente são com muito wah-wah, né? Ele abusa muito do wah-wah, desse efeito aí, e gosta muito de trabalhar com ligados, né? Faz muito ligado mesmo. O Sepultura, em suas composições, ficou famoso no mundo todo por utilizar aí elementos da música brasileira, da música nordestina, da música mineira, e da música indígena brasileira, da identidade indígena brasileira no mundo. Então, o Olodum já tocou com Sepultura, o Zé Ramalho já tocou com Sepultura, que até o pessoal fez uma brincadeira, a turnê foi Zé Pultura, né, de Zé Ramalho com Sepultura. O Sepultura excursiona no mundo todo, é extremamente famoso fora do Brasil. No caso, o fato das letras serem em inglês todas, porque abraçou o heavy metal na década de 80, né? O thrash metal era tudo 100% em inglês. Então, Sepultura também, para entrar no mercado, fez essa onda. Eu vou estar colocando uma música aqui que mostra essa identidade brasileira do Sepultura, né? Tambores aí do Olodum, junto com identidade indígena, e é uma coisa extremamente interessante, né? Os álbuns do Sepultura geralmente são conceituais, então o que é álbum conceitual? Eles pegam um tema e debulham aquele tema. Então eles falam, ou então um livro que eles leram, ou algum tema que eles querem falar, e todas as composições do álbum seguem a linha do tema, trabalhando um tema. Então, com isso, os clipes também e a composição, no geral, acaba tendo muita identidade brasileira. E essa é uma característica que o Sepultura nunca abandonou, né, nesses mais de 20 anos de carreira. Inclusive, vocês podem estar conhecendo um pouco mais do Sepultura. Tem um filme, um documentário que virou filme. A Netflix chegou a passar a exibir por um tempo, mas eu acho que já deve ter tirado do catálogo. É muito interessante, mostra a banda desde a formação e até os dias de hoje. O Everton, só para um adendo aí, né? O Sepultura, quando começou, né, eles foram muito influenciados pelo death metal, né, que estava nos anos 80, assim, estourando lá nos Estados Unidos. Depois, no começo dos anos 90, que eles viram a necessidade de ser um diferencial, porque, assim, uma banda brasileira para chegar lá nos Estados Unidos e disputar de igual para igual com gente que é de lá e toca esse tipo de som, eles viram que ia ser difícil. Então, tiveram a ideia de falar assim, não, vamos colocar aqui um ingrediente brasileiro aqui para a gente ser o diferencial. Se eu não me engano, foi a partir do Chaos AD, se eu não me engano, que começaram a trazer essa influência maior da música brasileira, né? Que eles fizeram aquela incursão lá nas tribos indígenas e tudo mais, né? O pessoal, só para salientar que todo mundo que está participando da sala aqui, a gente não está falando especificamente de detalhes técnicos da música, né? Porque aqui a gente tem aluno de vários níveis. A ideia nossa nessa mesa aqui foi falar de guitarristas mineiros. A gente não está abordando especificamente a música mineira em si, né? A gente está falando de guitarristas de Minas Gerais de grande expressão aí no cenário mundial, né? Então, Everton. Brutal, né? Engraçado que o único não mineiro da banda aí é o Andreas Kisser, né? O Andreas Kisser, ele entrou aí no finalzinho dos anos 80, né? Ele é paulista, né? Mas, assim, o Sepultura, na época da formação da banda, né? Belo Horizonte, né? Foi uma cidade, por conta da Cogumelo Records ali, foi uma cidade que reuniu muita banda ali, né? Foi considerado, na época ali, assim, o centro ali
do rock and roll, do heavy metal no Brasil por muito tempo, né, Belo Horizonte, por conta daquela gravadora, famosa gravadora lá, né? Bem lembrado da Cogumelo, eu tive lá uma vez, Pois é. bacana. E o Sepultura, gente, nos anos 90, foi uma das bandas que eu acho que fez mais sucesso no mundo, assim, que vendeu muito disco, assim, era Metallica e Sepultura, né? Até quando aconteceu lá do Max ter saído da banda lá, foi no auge da banda, foi uma coisa assim que ninguém entendeu, né? Mas, assim, é um dos grandes representantes de guitarristas de Minas Gerais, com certeza, Sepultura é uma delas, né? Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Vamos participar aí. Vamos ver aqui, ó. O Carlos colocou aqui no chat que falou: parece que droparam o Misão para si ou para Dó em Roots. Olha, eu acho que nesse disco começaram a usar umas afinações alternativas mesmo, viu? Eu não tenho certeza, essa música eu nunca cheguei a estudá-la, não. Mas, assim, a maioria dos álbuns deles era com bordão afinado em ré, né? Uhum. E meio tom abaixo, que aí dava aquela sonoridade mais pesada, assim. O power metal ali, o thrash metal mais moderno, né? Que é o power metal, o thrash metal industrial que eles falam, que começaram a usar essas afinações mais baixas ainda que afinando a sexta corda em si, né? Afinando 2 tons abaixo. O Sepultura acho que não chegou a tanto, não. Eles pararam ali afinando o bordão em ré, meio tom abaixo, se eu não me engano, né? Eu nunca cheguei a estudar todas as músicas, não, né, Joaquim? Você já chegou a estudar algumas já? Não, não. Eu conheço, eu pesquisei e tal, mas eu conheço pouco para conseguir ter essa relação de ter essa fase. Eu sei que foi evoluindo o som. Essa do Roots aí tava bem grave mesmo, né, cara? Você capaz de chegar ali num dó sustenido, num dó, mas não tem certeza absoluta, não. Eles não usavam afinação muito baixa no mesmo, não. Ali acho que é no máximo meio tom abaixo com a sexta corda afinada em ré bemol, né? Sim, sim. Eu acho que é isso aí. Engraçado que o Max Cavaleiro, a guitarra dele não tinha 6 cordas, tinha só 4 cordas, né? Ele não tocava a meia si, né? É Ele era um mesmo? guitarrista base, Ele tocava só as 4 primeiras cordas, como se fosse um contrabaixo ali, porque ele fazia só a base, né? O Sim, André sim. Asquith que fazia os solos ali, então ele tinha só 4 cordas na guitarra, e até hoje, ele tá no Soulfly, parece, no projeto Igor Conspiracy, né? E até hoje ele usa a guitarra dessa forma, com 4 cordas só, cara. Só para fazer Adaptou mesmo. Adaptou. Eu acho que não tinha problema com afinação, sei lá, cara. Eu acho que arrebentou num show, o cara não usava as cordas e falou assim: vou deixar assim mesmo. Mas, assim, o Sepultura é impressionante, cara. Essa banda conquistou o mundo inteiro mesmo. A banda brasileira, acho que mais viajou o mundo foi o Sepultura, né? É a banda brasileira, realmente, o mundo é fanático no Sepultura. E eu tive a oportunidade de ir no show deles em Varginha, não sei se vocês foram também, aquele show que teve no Melão, né? Só que já foi com a formação nova, né? Foi já com o Derek Green, né, nos vocais. Isso. Mas, assim, a banda ainda continua, mesmo com uma guitarra só, assim, a banda continua com aquela mesma pegada, assim, cara. É impressionante, cara. Foi um show, assim, que eu fiquei bem, bem impressionado. O batera também é impressionante, né, cara? Eu cheguei a ver esse show do Rock in Rio agora. A pegada da banda é impressionante. É muito interessante o som. Apesar de ser muito pesadão, assim, né? O baterista atual, acho que é o Eloy Casagrande, né? Esse menino é um talento, cara. Esse menino é um talento, viu? É um excelente baterista. O cara ele começou tocando de tudo, hoje ele se aprofundou um pouco mais assim no thrash metal. O cara assim, desenvolveu uma sonoridade, ele coloca assim um pouco da personalidade dele, mas sem desconfigurar a música, né? Ele respeita a estrutura da música, mas colocando assim um pouco da personalidade dele. E o cara, ele está sendo muito respeitado mundo afora. Ele tem um canal no YouTube lá, depois vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada. Cara, é impressionante, cara. Eu vi tocando uma música do Phil Collins, assim, cara. Eu falei, porra, achei impressionante, assim, tocando coisa pop também, né? Porque a gente vê o cara tocando só thrash metal. Ele tocou lá uma música do Phil Collins, é uma coisa lentinha, mas você precisa de ver que técnica que o cara tem. Engraçado que esse menino ele foi revelado no programa do Faustão, cara, muito tempo atrás. Ele tinha
naquele programa Se Vira nos 30. Vocês lembram? Não sei, vocês não são Sim, muito de sim. televisão, mas tinha um quadro no Faustão lá que era Se Vira nos 30, né? E o Eloy Sim. Casagrande, acho que tinha uns 9, 10 anos, ele participou desse quadro lá, cara. Aí, a partir daí, o cara sumiu um tempo, depois, do nada, eu vi ele lá no Sepultura, falei, caramba, cara, onde chegou, hein? Impressionante, cara. Impressionante. Cadê o Adercanjo? Ó, Débora. Tô aqui, velho. Aê! Ele desce o braço mesmo. O rapaz falou, o Igor. Ele tá cuidando das crianças lá, né? Isso aí. Não, estamos aqui, Ô, estamos gente, agarrados aqui. Seguindo essa linha, então, aí, né, dos músicos, a outra banda ali, outras guitarras que a gente vai comentar, né, que o Joaquim chegou a tocar lá no vídeo de abertura, foi o Dwarf the Dana. Isso. Vocês aí conhecem o Dwarf the Dana? É uma banda de Varginha, né? Foi formada aí quando eu tinha 15 anos, então não é minha, não. Eu estudei com os caras, o que 25 anos, mais ou menos isso daí. E o Tuafa de Dana, os músicos têm aí uma influência tanto de 90% do DNA deles são celta, né? Influência de música celta, irlandesa, mas tem aqueles 10% de música mineira, né? Há algumas passagens acústicas assim durante os álbuns da banda. E a banda de Varginha, né? Os guitarristas da banda por muitos anos foram aí os que formaram o Bruno e o Bernie. Hoje a banda já está com outra formação. O Bruno continua na guitarra, mas já com outro colega da Seis Cordas. Vocês querem fazer um comentário aí antes da gente exibir uma música? Falar aí o Joaquim que tocou o solo, quer dar uma comentada aí na estrutura do solo? Sim, eu escolhi essa música, se não me engano, foi lançado recente agora esse álbum, chama Tampinga Ratan, né? Eu tava escutando, assim, eu curti a melodia, e aí fiz uma forma lá um pouco diferente, para pegar um pedacinho da música, mas também, tenho até um colega nosso, né, que toca com eles agora, o Natan, né, professor do conservatório, pelo menos tocava, não sei agora se continua, e escolhi a música porque eu curti a melodia, assim, um som que eu curto, assim, um pouco celta, usa bastante guitarra também. E a gente tem que ressaltar mesmo, né, essa regionalidade mesmo. O Tuafa é uma banda aqui da região, a gente tem que falar deles mesmo, né? E, assim, são os caras que merecem nosso respeito, porque eles estão desbravando o mundo afora também. Tem uma legião de fãs, assim, que a gente não tem noção, assim, no mundo afora, né? Até esse tempo atrás eu encontrei com um pessoal de São Paulo, que estava passeando aqui em Monsenhor Paulo, e a galera do nada falou assim, você conhece uma banda aqui de Varginha, lá, o Tuafa? Eu falei, pô, conheço, cara. Então você vê que tem muita gente que conhece a banda, assim, e eles tem uma legião de fãs, assim, bastante grande, né? E como o Joaquim falou, né, tem bastante guitarra, né, tanto o Bruno quanto o Bernie na época lá, são grandes, excelentes guitarristas, assim, que merecem nosso respeito, né? Aí o Everton... Muito bom, né? Ficou excelente, Muito. excelente esse videoclipe, essa música, né, turma? Bom demais. Ah lá, tem uma pergunta aí, ó, do Elder. Isso. Consegue ver aí, Everton? Consigo. Ele disse Eu tô no celular. Parece um pouco com música escocesa, mas acho que não assusta tanto as crianças. Parece sim, mas é música irlandesa. Parece com a escocesa, mas é irlandesa no caso aí. A influência total, né? O vocalista, guitarrista aí, mestre em literatura irlandesa e grande flautista também, guitarrista. Tem nos teclados ali um ex-professor, né? Também do conservatório, o Edgar. Muito legal, não, o Tuafa.
Ah, sim, o Igor tá falando aí do projeto do Braia, né? Tem um projeto do Uhum. Braia também, que é um projeto bem bacana, né? De música instrumental, né? De música acústica, né, o Igor? O solos ali, né, da banda ali, tem muita influência de guitarristas aí de bandas de heavy metal melódico, né, as bandas alemãs aí, o Halloween, igual o Gustavão falou já, o Power Metal aí, a galera costuma fazer esses solos bem, um pouco mais voltado com arpejos, né, escalas aí mais rápidas. Isso aí. Ô, pessoal, outro guitarrista que eu queria citar, que é um guitarrista mineiro também, que eu não sei se já ouviram falar, que é o irmão do Rogério Flauzino, Wilson Sideral. Muito bom. Ele, então, o pessoal lembra dele dos trabalhos pop que ele fez ali no final dos anos 90, né, que até um pouco por influência, assim, do irmão, na época que estava bombando lá com o Jota Quest, mas de um tempo para cá, o Wilson Sideral, ele tem, assim, feito um trabalho bem interessante na área do blues, né, que ele já lançou o segundo EP dele, que é o álbum Tropical Blues, que acho que está no volume 2 agora, esse disco, e ele tem feito umas releituras de música brasileira popular, em formato de blues. Do cara cantar, tocar bem, ele que editou o vídeo, hein? Pô. O cara fala e grava, hein? O cara. Ai, meu Deus do céu, mas muito bom, né, cara? Ele é um grande guitarrista, né? Sim, fraseado lindo, né? Tá louco. Pegada, expressão. E aí, pessoal, Timbre vamos chegando aí bacana. nos finalmente aí? Tem mais alguém Eu pra acho gente que falar aí, pessoal? o barato de. Eu Ué, acho que travou tá, assim, aí. dentro dessa proposta aí tá bem representado, né? A gente falar de guitarrista é interessante porque o, o, o cara tá ouvindo aí, tá ok? Não tá chegando? Não, tá chegando sim, Deca, pode falar. Tá dando umas travadas, hein, Dercanjo? Acho que é a chuva, né? Agora parou um pouquinho. Eu acho. Ah, tá. É, o. Ah, cara, choveu. É uma encrenca. Né? Mas eu acho que o grande lance é esse aí. A gente está falando de guitarrista mineiro, né? O guitarrista, ele por si só, o Pacheco acho que nem é daqui de Minas, cara, nem sei. O Igor tá dando pitaco errado. Mas O é. Pacheco é santista, ele é de O Santos, interessante né? é Mas assim, é justamente o um que a gente cara que comentou já. aí, né? Essa questão do tá aqui no sul de Minas aqui há não sei quantos anos, né? Mas a gente falou aí, ó, a gente falou do Toninho, né? A gente falou do Sepultura, enfim, independente do guitarrista especificamente, ele tá, claro que ele vai estar linkado a um estilo musical que ele vai estar executando e tudo ali. Mas eu acho que o grande barato nisso aí é o cara que ele consegue, além de tocar, por exemplo, um estilo, igual foi falado do Tuafa de Dana aqui, que é música celta, com as características da música celta, aqueles elementos todos, né? Mas ele colocar um temperinho mineiro ali, pô, essa é a minha raiz, né? Então, aí a gente consegue perceber isso, e a grandiosidade dessa coisa. Por exemplo, o Toninho Watt, a gente falou dele na questão da guitarra no jazz. Pô, mas o cara não tocou simplesmente, chegou lá e tocou jazz do jeito que todo mundo toca, ele tocou do jeito mineiro, né? Aí você vê que o lance está mais ligado nessa questão da personalidade, do estilo de vida, né? O mineiro tem essa coisa de estar no meio da montanha, de ser mais minimalista, e ali o come quieto, que o pessoal fala, né? Então, mas não fica rebaixado também. E aí você vê isso na representação musical também, né? Como instrumentista e tal, né? Você vê que
o estilo da música mineira, ela traz esses elementos, né? Você vê o jeito de cantar, o jeito mais doce, uma coisa mais, né? É diferente, por exemplo, do tropicalismo, que o cara chegava e, plá, e cantava ao vento, né? Porque, pô, baiano, tá lá de frente, só tinha o mar, né? Mineiro tem as montanhas, então tem isso tudo. Isso o cara consegue perceber, a gente analisando aí, vendo essas influências, né? Independente do estilo, né? Seja no rock mais pesado, né? Até mesmo numa coisa mais pop, tipo aquela banda da Pato Fu, né? Da Takai, eu esqueci o nome dela lá, o primeiro nome. Você vê o Fernando jeitinho de Takai, cantar, o você vê que é John. mineiro, pô, o jeitinho, as influências do estilo de vida, do estilo de comunicação, do estilo de fala, e aí você vê na música, né? Nos guitarristas todos eles aí, Fernanda Takai, isso mesmo. Né? Tem você vê que aquele jeitinho docinho de cantar, a coisa da produção mineira ali, da música mineira, né? E na guitarra você vê isso também bem claro, independente de ser o estilo aí, a gente vê essas influências sociais, culturais de Minas sendo representadas. Eu acho que esse que é o grande lance aí, né? E aí a pessoa ela tem o seu destaque por causa de conseguir usar dentro de um estilo, igual falou aí agora do Rogério Flauzino, dessa questão do blues, mas você vê que tem o tempero mineiro ali, né? Tem essa questão toda dessa sutileza, esse destaque, esse diferencial. Eu acho que esse que é o grande barato aí dentro dessa produção musical geral, né? Não sei o que vocês acham, mas eu percebo dessa maneira, assim, que tem a ver não só com a guitarra, o cara tocar a guitarra e com as influências, mas com a representação do que ele percebe, de como ele percebe. Não, eu concordo, Arcanjo. Você vê que a música ela é muito formada pela onde você mora mesmo, o clima, né? O heavy metal, o thrash metal nasceu nas grandes cidades, né? Nas metrópoles, barulho, indústria, som, né? Barulho. Então, assim, essa questão de Minas Gerais, engraçado que o Sepultura é de Minas Gerais, mas é uma cidade grande, né? É Belo Horizonte, né? Que é de uma grande metrópole, né? Mas tem isso mesmo, né? Essa região nossa acaba influenciando mesmo a maneira de fazer música, de interpretar, né? Então tem uma identidade própria, né? Exatamente. E como vocês falaram aí no começo, voltando ao Toninho Horta, né? O Adecanjo falou que o Pat Metheny viu ele fazendo aquelas coisas, eu quero aprender com esse cara aí. O Toninho ele foi eleito o melhor guitarrista de jazz em 1977, né? Graças a esses elementos todos que ele levou. Ele é cidadão honorário dos Estados Unidos, de Austin, cidade que toca muito jazz. Ele está entre os 100 guitarristas que mais marcaram do jazz do século XX. Então, o cara ele conseguiu colocar toda a sua identidade em um estilo centenário. E ele foi lá e marcou o lugarzinho dele no sol para sempre, né? Com a música traduz essa regionalidade. Outro cara também, bem legal da gente falar ali, dar só uma nuance aí para o pessoal pesquisar, o Samuel Rosa. Até a gente comentou, né, em off, vamos dizer assim, é um cara que coloca um pouco do ska e do reggae aí, mais os elementos do Clube da Esquina na música da banda dele, né, que ele compõe ali e que a banda, que é o Skank. Bem bacana mesmo. O Sidney perguntou sobre o que a gente acha do futuro da guitarra, né? Da guitarra, como vai ser a guitarra no Semva, é isso? Uhum. Eu vi a pergunta passando aqui, mas eu não tô tendo como acessar aqui. Isso, ele pediu para a gente falar um pouquinho, né? Como que é o estudo da guitarra no Semva, o futuro. Se vocês quiserem abrir aí, ó. Ô, Sidney, então, rapaz, eu para ser sincero com você, eu tô com muita esperança, assim, viu, futuramente, assim, né, da própria... A guitarra, ela passou por um período, assim, que ela ficou num certo esquecimento, não tô falando do conservatório em si, tô falando de uma forma mundial, né? A gente percebe isso, por exemplo, pelas grandes marcas de guitarra que venderam muito, que é a Fender e a Gibson. Chegou um momento na indústria aí que as duas grandes marcas quase faliram por conta do pessoal não estar procurando mais. A guitarra deixou de ser uma protagonista na música, né?
Engraçado que agora na pandemia, esse ano de 2020, foi um ano que a Fender e a Gibson mais lucraram com venda de instrumento. Então, o que acontece? As pessoas estão voltando a querer buscar a arte, né? E eu acho que a guitarra vai voltar a ter o seu papel de importância futuramente, né? No Brasil e no mundo como um todo. O que você acha, Joaquim? Eu acredito que sim, também, Gustavo. A intenção também dessas músicas, a escolha dessas 3 bandas que teve no início do vídeo, foi não somente também escolher guitarristas, né, mineiros, mas os artistas de modo geral, e acredito que mostrar um pouco como a guitarra pode ser versátil, ela pode ser utilizada num som mais calmo, num som mais doce, ou num som mais pesado, e como você falou aí agora com esse lucro da Fender, da Gibson, tomara que o pessoal anime, né, cara, tenha um pouco mais de vontade. Você vê também o cenário musical, assim, né, vai mudando e às vezes tem um pouco de baixa, né, às vezes volta, mas eu acho que por ser um instrumento moderno e ter essa possibilidade de timbres, é um instrumento que, se tiver um bom incentivo, uma propaganda, eu acredito que tem tudo assim para ser bem procurado. Para perpetuar, né? Para perpetuar, porque assim, a guitarra é um instrumento relativamente novo, né? Porque o pessoal pensa guitarra, rock, guitarra, barulho, coisa pesada, e muitas vezes você pode utilizar, por exemplo, você usa guitarra no Clube da Esquina, que é um som bem mais suave, assim como a gente vai utilizar no Sepultura, então torcer para as coisas voltarem ao normal, né, também, agora com a pandemia, e é isso. Justamente, é isso aí. E aí, Sidney? Tá ainda, Sidney? Ó, Sidney. Ainda grande Sidney. Essa questão do homem da guitarra no conservatório. Aí ele falou que está aqui no chat, Sidney. O nosso curso ele visa a preparar o músico, né, o guitarrista aí, o aspirante a guitarrista, a interpretar e a criar aí todas essas nuances que nós trocamos essa ideia nessa 1h15 aqui de conversa, igual desde do som mais suave até o mais pesado. Então, o nosso curso ele vai fazer com que a nossa pretensão é deixar você, né, quem está no curso ou quem quer entrar, a sair daqui da escola capacitado a representar, né, todas as nuances aí onde a guitarra pode estar entrando, que é um instrumento bastante amplo. Tá? E a gente tem essa preocupação, viu, Sidney, porque o mercado de trabalho ele enxerga o guitarrista como um improvisador, né? A gente sabe disso. O cara vai chamar um guitarrista, vou chamar aquele cara lá porque ele sabe improvisar. Então a gente, desde o começo, desde o primeiro ano de guitarra lá, a gente já sempre prioriza trabalhar muito essa questão da improvisação, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, o guitarrista, vocês são todos guitarristas que estão participando dessa mesa aí, vocês sabem disso, né? Que quando chama você, ele quer que você faça um solo. Então você tem que estar preparado para isso aí, para esse mercado de trabalho também, né? E a guitarra, ela tem esse enfoque mais popular, né? A gente vai caminhando com isso aí, né? Com a música popular, de forma geral. Do jazz ao rock and roll. Eu só acho uma pena o Chimbinha não ser mineiro, porque senão a gente ia falar que... Brincadeira, né? Pô, mas eu vi um vídeo do Nelson Faria, cara, ele tocando uns ritmos, assim, eu não me lembro o nome do estilo. Ele é um bom guitarrista, assim, né, cara? A turma tira meio onda com ele, mas ele, no vídeo que eu vi, ele tem muito swing, ele consegue mandar bem. O som que ele toca é difícil fazer, né? O cara dominou aquele estilo caribenho ali, né, cara? Que é... Só que a gente tá tão acostumado, porque isso é uma visão muito popular da coisa, né, cara? A pessoa que enxerga a guitarra quer ver o cara tocando algo mais complexo, com distorção, né? E o cara vai numa linha que pra gente... Né? Sim. Não, e tem o preconceito também de ser que é música brega, né? Então isso também acaba queimando um pouco o filme do cara. A gente às vezes nem escuta a guitarra do cara, já vai para essa questão de ser uma música brega e tudo mais, mas
como o Igor acabou de comentar aí, tem a sua regionalidade, né, cara? Tem que ser respeitada, sim. Sim. É música, né, cara? Se, independente, o lance é se o cara vai conseguir te atingir ali, te emocionar de alguma forma e conseguir passar o que ele quer expressar, né? Então, Justamente. Exato. Olha lá. O Caio colocou aqui o Chimbinha tem um CD solo antigo, cheio de ritmo nortista, exatamente, bem regionalizado mesmo, bem regional. É, antigamente, antigamente, né, quando eu era jovem, eu só falava de guitarrista, é o que o Gustavo falou, e eu queria ver, ou o Joaquim falou também, eu queria ver o cara tocar 1.000 notas em 1 segundo, senão ele não era bom. Aí hoje eu já encontrei a nota que eu estava procurando, né? Não é bem assim. Mas quando eu era jovem, só para mim, guitarrista tinha que ser solista e rápido. Se não fosse um solista e se não fosse rápido, ele não era guitarrista. Lá nos meus 15 anos, 13 anos, 14. Tem um E aluno não é meu bem aí, assim. ó, que tá aí presente aí, amigão aí, eu vou até zoar ele, que eu sempre zoo. Porque ele ficou 4 anos me tormentando. Por que eu não achava por que eu não achava que o Slash era o melhor guitarrista do mundo? É o Igor. Aí depois Verdade, ele Igor. entendeu, né? Mas 4 anos, cara. 4 anos e ele lá, pô, Ai, aí meu Deus. gastou 4 anos pra virar a chavinha, né? Ai, ai, ai. Mas é assim mesmo, Igor. A guitarra, né? A gente entra por esse caminho, né? Todo mundo que quer aprender guitarra, ela entra pelo caminho do rock, assim, a maioria né? E a gente vê muito, no conservatório, a gente viu muito isso aí, principalmente ali por volta de 2010, 2011, foi quando teve aquele boom do Guitar Hero, né? Às vezes chegava aluno lá de 10 anos de idade, 11 anos, já sabia o repertório inteiro da Smoke and the Water, e por saber jogar, jogava o Guitar Hero, né? Então foi uma época também que teve uma procura muito grande na guitarra por conta disso aí também, e assim, 90% dos alunos que chegam para fazer aula ali vem como influência o rock and roll, né? É uma marca muito forte da guitarra, né? Isso aí não tem como, né? Mas ela pode muito mais que isso, né? É, pessoal, é bem isso. A gente buscou aí nessa live, né, trazer para vocês que nós temos a diversidade da guitarra mineira, né, na verdade, não só mineira, né, a diversidade do instrumento da guitarra, e que nós temos excelentes músicos mineiros aqui próximos de nós, na nossa cidade mesmo, e nosso estado. Que do jazz ao rock and roll, como o Gustavo falou, nós temos aí muita informação, nós temos muito material de estudo, muita coisa boa para ouvir, para aprender e entender, e grandes compositores também. Só a gente sabe procurar, né? Então, nós temos aí o mais importante disso tudo é aprender a não julgar o guitarrista se ele é bom, se ele é grande ou não, por uma música, ou pelaquela música que está sendo apresentada no momento, que talvez a proposta é aquela, mas o cara ele sabe muito mais e toca muito mais do que aquilo que ele apresentou, que foi o caso aí do Wilson Sideral, né? Que é um cara bom pra caramba, e ele entrou na mídia de um jeito e depois ele deu uma revolucionada no próprio som e nele mesmo e voltou de verdade, acho, né, que é esse cara que a gente acabou de ouvir ali, Danada por Mim. E por mim foi um prazer estar aqui com vocês aí nesse tempo. Eu espero que vocês tenham gostado aí, deixar os colegas falarem um pouquinho. E é Pessoal, isso. boa noite para vocês aí. Obrigado por ter participado aí com a gente, né? E, né, a gente tentou abordar um pouquinho de cada coisa, não dá para falar de todo mundo, né? Porque é muita coisa, né? A gente tentou abordar um de cada estilo, pelo menos, para representar aí os guitarristas mineiros. Então, espero que vocês tenham gostado e não deixe de estudar guitarra aí nas férias, não, viu, turma? A gente agora retornou com as aulas. A gente vai terminar agora no dia 14, né? E vamos lá, vamos estudar para a gente voltar. Eu quero vocês melhores do que antes aí na pandemia, porque a gente teve tempo de sobra para estudar, né? E é isso aí, um grande abraço para todo mundo e obrigado mesmo, viu, gente, por ter participado com a gente aí. Ô, gente, ó, prazerzão estar aqui, prazerzão ter esse momento aí. Saudade demais de estar cara a cara, fazendo música junto com os colegas aí de trabalho, junto com os alunos. Isso aí tá
tá fazendo uma falta aí para todo mundo, e para mim com certeza não ia ser diferente, né? Mas foi um prazerzão demais, gostei aqui, eu acho que rendeu, foi bom, teve muito bom aí. Valeu, abraço para todo mundo aí. Galera, valeu, obrigado pela presença, boa noite, e estamos aí aguardando as coisas voltarem ao normal para a gente estar de modo presencial. Por enquanto a gente continua dessa forma online, mas correndo bem e a gente está de volta em breve. Valeu, boa noite para todo mundo. Um abração, turma. Até mais. Valeu.